Muito bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Infos. Nós estamos realmente aqui para realizar mais um webinário com os nossos parceiros, desta vez com a Fujitsu e com o Nuno Leonardo. Isto é um webinário que vai realmente focar o tema da hiperconvergência, um tema bastante interessante e bastante em voga hoje em dia. Para este webinário contamos realmente com o expertise do Leonardo. Como podem aqui ver neste slide, o Leonardo é realmente Data Center Business Development na Fujitsu. Encontra-se na Fujitsu desde 2007, inicialmente como consultor em soluções de data center e desde 2005 como responsável de negócio da área do processamento e sistemas integrados. Além da experiência no desenho e desenvolvimento do negócio na área data center, é também formador para parceiros e colaboradores da Fujitsu para as áreas comerciais e pré-venda nas soluções de processamento e sistemas integrados. O Nuno é realmente alguém que tem um grande conhecimento nesta área e aproveitamos realmente o seu expertise para partilhar com os nossos clientes e com todas as pessoas interessadas neste tema. Espero que realmente gostem desta sessão. Qualquer questão que possam ter, poderão colocá-la através da janela desta aplicação, que tem o nome Questions, portanto, ou questões, depende se têm em português ou em inglês, e poderão fazer também qualquer tipo de comentário através do chat. Nuno, muito bom dia, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e pela vontade de partilhar um bocadinho do seu conhecimento. Vou desde já passar-lhe a palavra e mais uma vez agradecer a todos por aqui estarem e, obviamente, em especial ao Nuno Leonardo e à Fujitsu. Muito bom dia, Nuno. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Vânia. Obrigado a Infos por esta oportunidade e obrigado a todos vocês que perdem um pouco do vosso tempo para estarem aqui conosco. Pronto, mais uma vez agradecer então esta oportunidade. Isto seria com certeza muito mais interessante à mesa de um pequeno almoço a falarmos todos entre nós. Infelizmente a situação atual não nos permite proceder dessa forma. Efetivamente o tema que nos traz aqui hoje é relacionado com a hiperconvergência, mas eu ainda antes de passar a esse tema não posso deixar de assinalar convosco um marco alcançado no início desta semana, que foi a Fujitsu, juntamente com o Instituto de Riken no Japão, terem recuperado, após 8 anos, novamente o primeiro lugar daquele que é o supercomputador mais rápido no mundo. Portanto, há 8 anos a esta parte, isto tinha sido uma lista liderada por americanos e por chineses, e ao fim de 8 anos a Fujitsu, o Japão, recuperou novamente esta primeira posição. É de facto de assinalar e não podia deixar de partilhar esta mensagem convosco e esta informação convosco, porque tem sido de facto uma semana muito interessante na Fujitsu, tendo acompanhado o desenvolvimento deste produto. E se me perguntarem, mas para que é que serve um supercomputador? Bem, na verdade, a entrega deste equipamento deveria ser apenas no decorrer do ano 2020-2021, mas com a situação do Covid foi necessário acelerar a entrega e a disponibilização desta capacidade de processamento, e só para ter uma ideia, portanto, já há uma série de projetos a serem suportados por esta capacidade de processamento relacionadas com o Covid. Eu tenho aqui apenas 3 exemplos, podia dar mais, mas não é de facto o tema desta sessão, mas rapidamente um deles tem a ver com a simulação de possíveis fármacos para o combate do Covid, portanto, é usar toda esta capacidade de processamento para simular os possíveis impactos positivos e negativos que um determinado fármaco possa ter ou não no combate ao Covid. Um segundo tema que tem a ver com a dispersão das gotículas de respiração das pessoas dentro de transportes públicos. Para o Japão, vocês imaginam que os comboios no Japão são normalmente sobrelotados e depois existe aqui o tema janelas abertas, ar-condicionados ou não a funcionar. Portanto, há aqui uma série de simulações. E por último, de que forma é que efetivamente uma máscara nos protege ou não e de que forma é que há diferenças entre as máscaras que ficam mais
apertadas no nariz, as que ficam mais largas, qual é o impacto que tem. E ainda, quando pensarmos em recuperar e em voltarmos para o escritório, de que forma é que o escritório tem que estar ou não reorganizado do ponto de vista de espaço, exatamente para impedir esta propagação de gotículas entre os vários colaboradores na partilha desse mesmo espaço. Portanto, isto é, mais uma vez, é pura e simplesmente do ponto de vista de curiosidade, partilhar esta informação convosco, dar-vos também apenas só uma noção de números do que é que estamos a falar. Estamos a falar em 158 mil, quase 160 mil processadores. E pronto, não me vou alongar mais sobre isto. Se depois tiverem mais alguma curiosidade sobre este tema, tanto eu como a Inves estamos claramente disponíveis para discutir um pouco mais convosco isto, mas queria de facto era deixar aqui esta mensagem, que é ao fim de 8 anos, há um país que consegue novamente recuperar o primeiro lugar no top 500, portanto, o primeiro lugar da supercomputação, que é o Japão. Portanto, nestes últimos 2 anos tinha sido América e China. E o equipamento que está a suportar isto é um equipamento desenvolvido pela Fujitsu. Portanto, é um processador baseado em ARM, desenvolvido pela Fujitsu, é que de facto assinalável para nós e estamos muito contentes. Voltando ao tema então que nos traz aqui hoje, eu trazia como principal objetivo responder aqui a 6 principais desafios. Portanto, numa primeira abordagem, percebermos que impacto é que esta digitalização tão falada está a trazer nas arquiteturas de data center. Depois percebermos o que é que são efetivamente arquiteturas hiperconvergentes, o que é que isto significa, esta hiperconvergência, percebermos um pouco em que é que diferem, do ponto de vista genérico, aquilo que são uma arquitetura hiperconvergente do modelo clássico, os modelos mais tradicionais, os modelos convergentes, perceber o que é que estas diferenças representam para quem tem que gerir, para quem tem que pensar, para quem tem que administrar, para quem tem que investir, em última análise, e para quem tem que desenhar uma solução, o que é que pode ou não levar a abordar uma solução hiperconvergente ou um modelo mais clássico. Casos de utilização onde faz sentido ir para um caminho ou ir para outro, e não menos importante, é algo que muitas vezes nos esquecemos quando estamos a desenhar a infraestrutura, é pensarmos que impacto é que vai isto ter do ponto de vista de licenciamento aplicacional. Seja da base de dados, seja da aplicação, seja do próprio sistema operativo, muitas vezes tem um impacto que não é visível ou que é descurado no desenho da infraestrutura, mas que depois, quando chega à fatura, muitas vezes apanhamos algumas surpresas. E, de facto, neste prosseguir da era da digitalização começou já há vários anos atrás. Aqueles que estão há mais tempo nisto, como eu, ou até há mais tempo do que eu, recordam-se daquilo que se chama a primeira plataforma, que era constituída por mainframe e por terminais. Portanto, estávamos a falar apenas de centenas de utilizadores que estavam ligados normalmente por chamados os terminais sem inteligência, ligados a um mainframe. Portanto, toda a inteligência estava centralizada dentro do data center e normalmente não, e estes mainframes eram sempre eram sempre silos muito fechados, com intercomunicações muito próprias, com a camada de storage também ela toda muito própria. Portanto, um mainframe não falava com o outro, a storage não era partilhada entre mainframes, as comunicações ainda não havia Ethernet, era tudo muito mais complicado. Por acaso, ainda há pouco tempo estava a ver aqui um filme na televisão, não devia ter mais do que 30 anos, e passava-se num escritório, e uma das coisas interessantes que reparei é que nas mesas desse escritório não havia computadores. Havia um caderno, havia um telefone, mas não havia computadores. Hoje em dia é impossível pensarmos que entramos em um escritório, seja ele do que for, e que o primeiro objeto que se encontra na mesa é um computador. Depois então passámos para a segunda plataforma, uma plataforma que ainda hoje em dia está a ser bastante usada, em que já temos efetivamente milhões de utilizadores e de coisas ligadas entre si. A computação passou a ser em x86 e, em alguns casos, RISC. Já existe aqui uma integração maior
entre o que tem a ver do hardware e do software. Portanto, já temos software que corre em diferentes tipos, o mesmo software em diferentes tipos de hardware, que era uma coisa que não tínhamos no mainframe, e já temos todo um layer, toda uma camada de comunicação, de networking, também ela comum aos diferentes fabricantes, sejam eles de hardware, sejam eles de software. E, portanto, já começamos aqui a assistir, digamos que a uma harmonização de determinadas camadas e, digamos que, a uma independência de camadas face às restantes outras camadas. Portanto, deixámos de ter uma dependência da LAN versus o servidor, o software tanto pode correr em servidores de diferentes fabricantes, portanto começa a haver aqui alguma agnosticidade de algumas camadas. À medida em que nos aproximamos da terceira plataforma e que nos aproximamos da total digitalização, ou pelo menos será isto onde o caminho que estamos a percorrer, passamos a ter bilhões, trilhões de utilizadores e de coisas que recebem dados e que têm que estar ligados a qualquer sítio. Quer dizer, hoje em dia não há um carro que não esteja ligado à internet. É quase que impossível levantarmos o nosso olhar, olharmos à nossa volta e conseguirmos, numa perspectiva de 360 graus, não encontrar nada que não esteja ligado a qualquer sítio. Por outro lado, a computação também começa a ser modular. Portanto, começamos a funcionar por módulos. E a própria storage também começa aqui a criar tendências de independência. Ainda hoje é normal, há uma determinada decisão de comprar um equipamento de armazenamento determinado vendedor, já sabemos que a partir daqui qualquer crescimento, qualquer upgrade para esta capacidade ou para este armazenamento terá sempre que ser do fabricante. Portanto, quando eu tomo uma decisão de ir para um determinado solução de armazenamento, não interessa qual é, eu já sei que a partir daqui os futuros upgrades terão que ser sempre deste fabricante. E o que se está cada vez mais a trazer para o mercado são soluções independentes, como já é o x86, que é o quê? É eu poder fazer crescer, adicionar funcionalidades à minha solução de armazenamento que sejam todas elas também independentes e agnósticas ao que lhe está por baixo. E por fim já se começa então a falar da terceira plataforma, o novo IP. Isto porquê? Porque, mais uma vez, o impacto que a digitalização está a trazer nas infraestruturas de data centers são de facto enormes. Se pensarmos no mundo digital, pensamos em uma série infindável de pontos a receber, a criar dados. Estes dados têm que ser transportados, têm que ser coletados, têm que ser processados e, última análise, têm que ser armazenados. Aonde? Bem, até hoje seria num data center centralizado, mas a verdade é que cada vez mais se começa a falar no edge. Se começa a falar em criar pequenos data centers que não estão centralizados para poderem responder com eficiência a esta nova necessidade de processamento e de armazenamento. E com isto, parece-nos o quê? Parece-nos uma necessidade de uma flexibilidade e de uma agilidade cada vez maior, do ponto de vista da infraestrutura da IT, que permita responder com maior eficiência, não perdendo a resiliência, porque os dados, mais do que não se poderem perder, têm que estar disponíveis, que são temas diferentes, mas tudo isto com uma grande simplicidade. Portanto, do ponto de vista de desenho, do ponto de vista de design, parece-nos que a tendência é criar aqui algum tipo de complexidade, mas o esforço que todos os fabricantes estão a fazer é exatamente no inverso. É permitir esta dispersão, permitir o trabalhar com diferentes fontes, mas acima de tudo, criar em cima disto tudo um maior tipo de simplicidade. E é neste sentido que começa então a aparecer um grande barulho em redor do tema da hiperconvergência. Eu trago-vos aqui apenas alguns números para percebermos como é que o mercado está a lidar com isto. Portanto, há estudos que dizem que entre 2018 e 2022 vai haver um crescimento de 33% dos chamados sistemas hiperconvergentes. Quando o tema é aplicações críticas,
já hoje 60% dos utilizadores de hiperconvergência correm sobre ela aplicações críticas para o negócio, os ERPs, os CRMs, etc. 55% dos sistemas integrados vendidos em 2023 espera-se que sejam já sob hiperconvergência, e a verdade é que ao dia de hoje 85% das empresas que contam para estes estudos dizem que vão despender dinheiro, vão ter budget para ser gasto e para ser investido em hiperconvergência. Ora, muito bem, o que é hiperconvergência? Eu trago aqui uma pequena brincadeira só para ilustrar aqui o meu raciocínio. Se olharmos para o nosso pequeno almoço, já é um bocado tarde, já passa das 10, mas se olharmos para o nosso pequeno almoço, verificamos que para o preparar usamos pelo menos 3, 4 tipos de instrumentos, de ferramentas diferentes, cada uma com a sua função, cada uma com a sua forma de operação, cada uma com a sua forma de alimentação, o espaço, etc. A hiperconvergência não é mais do que pegar em N funcionalidades e aglomerá-las todas numa única solução. Uma única solução mais compacta, com uma operação mais simples, com um tempo de vida global a toda a solução e que, em última análise, seja mais fácil de operar. É quase que como que comparar aquelas que são as funcionalidades que temos hoje dentro do nosso telemóvel, que já é muito mais do que um telemóvel, é um smartphone, e se pensarmos há 10 anos atrás, para estas mesmas funcionalidades, o que é que eu precisava? Bem, iria precisar de um telefone, iria precisar de uma máquina fotográfica para as fotografias, iria precisar de um bip para receber mensagens e por aí fora. Uma calculadora, um computador para aceder à internet, etc. Ao passo que, se olharmos para o smartphone que temos hoje em dia, o que ele não faz mais do que concentrar uma série de funcionalidades que anteriormente estavam dispersas por uma série de dispositivos. E o mesmo se passa então para a hiperconvergência. O modelo tradicional, o modelo clássico, que temos aqui do lado esquerdo, percebemos que temos diferentes camadas. Portanto, temos uma camada de armazenamento, temos uma camada de networking e depois temos uma camada de processamento. Normalmente, em data centers de alguma dimensão, isto significa que, por cada uma destas camadas, eu tenho equipas que a gerem, que são independentes e que a gerem. Portanto, tenho uma equipa focada em gerir a componente de armazenamento, tenho uma equipa focada em gerir a componente de networking e depois tenho uma equipa focada em gerir, no fundo, toda a capacidade de processamento que depois muitas vezes se subdivide em várias equipas. Isto, de facto, pode trazer aqui, por um lado, pouca agilidade processual, portanto, cada vez que eu tenho que fazer um novo deploy, cada vez que tenho que fazer uma nova configuração, eu tenho que passar por todas estas equipas. Depois, há aqui um esforço adicional, que é eu tenho que manter estas equipas com o conhecimento necessário para gerir cada um dos layers que representam, e de facto existe aqui depois uma dificuldade em gerir até tempos de vida de operação, mas já lá vamos. Olhando aqui para o lado direito, temos que continuamos a ter a componente de networking separada, é verdade, mas daí para cima, quer a componente de armazenamento, de processamento, de virtualização, toda ela é comum. Portanto, significa que eu consigo ter uma equipa dedicada, mais pequena, mas que é capaz de gerir todos os layers que compõem um sistema de data center. Olhando aqui um pouco para um desenho mais de arquitetura. Um modelo clássico normalmente é composto por uma camada de rede, portanto aqui representada pelos switches Ethernet, é composto normalmente por 2 servidores, estamos a falar aqui por causa de questões de redundância, uma componente de SAN, portanto de acesso à componente de storage, e por fim um equipamento de storage. Já aqui estamos a identificar 4 layers diferentes de equipamento. Se olharmos para um sistema hiperconvergente, com exceção da camada de Ethernet, da camada de comunicação,
todos os outros layers passam a estar incluídos, passam a estar consolidados na mesma camada de processamento. Mesmo que, e se olharmos em situações em que o acesso dos servidores aos discos, à storage, é partilhado com o acesso dos servidores à componente LAN, ainda assim temos aqui uma redução naquilo que é a camada de storage, que deixa de estar separada e continua a estar incluída dentro da componente de processamento. E, portanto, na infraestrutura convergente, hiperconvergente, peço desculpa, podemos desde logo identificar aqui algumas que são as características base. Em primeiro lugar, estamos a falar em servidores x86, servidores standard, que estão interligados entre eles, através da tal camada de networking. Deixa de haver um sistema de storage centralizado e o que passa a haver é um sistema de armazenamento que é uma composição lógica de todos os discos locais de cada servidor. Portanto, se aqui há uns anos atrás o que se estava a fazer era tirar o armazenamento dos servidores e colocar o armazenamento num sítio centralizado, e aqui é que começaram a aparecer os grandes equipamentos de storage, a hiperconvergência faz o movimento contrário, que é tirar o armazenamento do sítio centralizado, portanto, da storage centralizada, e migra este armazenamento e coloca-o de forma dispersa nos discos locais de cada servidor. A componente de SAN, portanto, SAN é a interligação entre o processamento e o armazenamento, deixa de ser físico e passa a ser algo virtual que é gerido através da camada de virtualização. Todos os dados associados à replicação, de duplicação, tudo isto deixa de estar pura e simplesmente na storage, como está até hoje, e passa a estar também ao nível do software, ao nível da camada de virtualização. Obviamente que uma solução destas, onde deixa de haver um ponto central de armazenamento, por exemplo, e já lá vamos, tem que ter à mesma condições e tem que ter funções de alta disponibilidade. Mas esta também é built-in, portanto faz parte por design da solução, faz parte por design de qualquer uma das soluções de software que vão compor uma solução hiperconvergente. Grande vantagem, eu passo a ter uma gestão central e uma gestão unificada. Eu deixo de ter uma consola para gerir storage, uma consola para gerir SAN, uma consola para gerir os servidores, uma consola para gerir a virtualização e passo a ter apenas uma única consola, apenas um único ponto de acesso onde faço a gestão, a monitorização de toda a infraestrutura. Por fim, a componente de crescimento. A maior parte das soluções de hiperconvergência apenas permitem a solução de scale-out. O que é uma solução de scale-out é eu, se precisar de mais capacidade de processamento, ou mais memória, ou mais armazenamento, a única forma que eu tenho de crescimento é adicionar mais um servidor. Hoje em dia já há outro tipo de soluções de hiperconvergência, que já lá vamos à frente, que permitem também o scale-up. O que é o scale-up? É eu adicionar componentes a equipamentos que já tenho no meu data center. Eu tenho 3 servidores, cada um com 5 discos, e preciso adicionar mais storage, eu não tenho obrigatoriamente de comprar mais um servidor com 5 discos. Eu posso crescer dentro desses servidores. Portanto, isto é uma solução de scale-up. E, por fim, subentendido a isto tudo, estamos a falar que é tudo software defined. Portanto, deixa de haver a componente física, põe cabo, tira cabo, gera o disco, gera a parte de rede e passa a ser tudo software defined. Quais é que são, obviamente, os benefícios? Bem, desde logo, se tenho menos componentes, eu preciso ter menos espaço. Portanto, não tenho que ter o mesmo espaço reservado na minha sala de dados. Então, se tenho menos componentes e menos espaço, obviamente também vou precisar de menos energia para suportar a minha solução. Esta energia também reduz do ponto de vista daquilo que é o esforço de arrefecimento que estes equipamentos necessitam. Passa a ter também uma maior simplicidade do ponto de vista da gestão. Portanto, se eu tenho apenas uma consola central, se tenho apenas um único software ou camada de software para gerir, obviamente que eu necessito do menor esforço de administração. Necessito também, por isso mesmo, de menos skills.
Portanto, não tem que ter um conhecimento alargado em determinado produto de storage, ou um conhecimento alargado em determinado produto de rede, ou um conhecimento muito alargado em determinado servidor ou software de gestão de determinado servidor. Eu basta apenas ter um conhecimento apenas para a minha camada de virtualização, para o tal hiperconvergência. Obviamente que isto significa que eu tenho também um menor investimento inicial, porque não tenho que fazer logo grandes investimentos à cabeça, porque posso ir crescendo por blocos. Isto faz muito sentido em soluções, por exemplo, de virtualização de desktop, em que eu tenho um parque de utilizadores, sei lá, 50 utilizadores, que eu não tenho a certeza se vou ter sucesso ou não, e quero começar apenas a experimentar em 10 utilizadores. Eu consigo, com uma solução de hiperconvergência, comprar apenas aquilo que é necessário para suportar estes 10 utilizadores, para virtualizar estes 10 utilizadores, e depois vou crescendo em bloco à medida que as coisas vão correndo. Agora tenho mais 10, muito bem, acrescento apenas mais um bloco, e neste bloco tenho tudo o que é necessário para estes mais 10, e assim sucessivamente. Isto permite, obviamente, uma maior flexibilidade e permite-me também, no fundo, o custo associado a toda a solução, do tempo de vida da solução, permite-me também aqui algum tipo de redução. Não está aqui, mas é algo que também não é de menosprezar, que é se eu estou a crescer em blocos e cada bloco tem todos os componentes, eu asseguro à partida que o tempo de vida, quer de suporte, quer de garantias, está todo ele associado e está todo ele ao mesmo nível. Não corro riscos de ter, por exemplo, os meus servidores ainda com 2 anos de suporte, mas o software de virtualização que adquiri apenas tem mais 1 ano, a storage essa já tem 5 e tenho aqui muitas vezes depois alguma dificuldade, porque depois quero investir de um lado, mas depois não é totalmente compatível com a minha restante infraestrutura, que ainda tem mais não sei quanto tempo de suporte. Portanto, numa solução de hiperconvergência, uma das vantagens é, de facto, também o eu ter um alinhamento total, lá está, porque é software independent, eu ter um alinhamento total daquilo que é o suporte e a garantia e a gestão do tempo de vida dos vários componentes. Trazendo aqui alguns princípios de funcionamento, como é que funciona num caso clássico? Num caso clássico, eu tenho os meus dados da minha máquina virtual armazenados numa storage central e que depois tenho então um equipamento de processamento, portanto tenho um servidor que lhe cabe a ele, no fundo, com base nos dados que estão centralizados, fazer ou executar o processamento e disponibilizar a máquina virtual com a sua respectiva aplicação e o respectivo sistema operativo. Como é que eu garanto a alta disponibilidade ou como é que eu garanto a redundância? Bem, de duas formas. Do ponto de vista de central de storage, eu tenho os RAIDs, portanto tenho os RAID 5 ou os RAID 1, portanto no fundo, no ponto de vista central de storage, eu consigo assegurar que a falha de um disco não implica a falha da máquina virtual, porque existe uma replicação ou os dados estão em vários discos. Do ponto de vista da execução do processamento do servidor, muito bem, eu tenho a capacidade de migrar a máquina virtual entre os diferentes servidores, porque no servidor não há dados. Os dados estão na storage central, portanto a única coisa que eu tenho é que migrar a capacidade de processamento de um lado para o outro e não tenho qualquer tipo de perca de dados. Mais uma vez, quando olhamos para um sistema hiperconvergente, a primeira coisa que nos salta à cabeça é, então, mas afinal onde é que estão os meus dados? Se eu deixo de ter a storage centralizada, afinal onde é que eu tenho os meus dados? O que é que me pode acontecer? Bem, num sistema hiperconvergente, cada um, ou todos os dados que compõem uma máquina virtual estão replicados em pelo menos mais um servidor. Quando digo pelo menos, porque depois, dependendo da solução que adotamos, podemos escolher qual é o nível e qual é o número também de réplicas que queremos ter. Mas no mínimo diríamos que os dados que estão num servidor estão também eles replicados num outro servidor. Significa que a tal funcionalidade de manter as máquinas a flutuar, as máquinas virtuais a flutuar de um servidor para outro servidor, são mantidas. Portanto, do ponto de vista de alta disponibilidade e do ponto de vista de redundância de dados, não há aqui nenhuma alteração na forma de funcionamento
ou na capacidade entre um sistema hiperconvergente e um sistema clássico. A única diferença é que no sistema clássico esta replicação de dados é feita dentro do mesmo equipamento, obviamente também todo ele redundante. Numa solução de hiperconvergente, esta replicação de dados é feita entre os vários nós que compõem a solução. É óbvio que isto depois leva a uma pergunta, que é, então, e se um servidor falhar, o que é que nos acontece? Qual é o real risco que eu decorro se me falhar aqui um servidor? Bem, olhando para uma solução clássica, é fácil perceber se me falhar um servidor, os dados estão residentes no equipamento de storage centralizado, portanto, não existe aqui nenhum problema. Porquê? A única coisa que acontece é o servidor do lado vai ele buscar os dados que estão na storage, vai processá-los e disponibilizar a máquina virtual. Numa solução hiperconvergente, o processo é muito idêntico. O que é que acontece? Falha um servidor, os dados estão replicados num outro servidor e passa a executar então essa máquina virtual. Durante esta execução, o que acontece é que há um refazer desta réplica no servidor que está ao lado. Mais uma vez, dependendo do tipo de sistema que estamos a implementar, é possível ter mais do que uma replicação. Portanto, em última análise, podemos dizer que falha-nos um servidor, mas os dados estão replicados por outros 2, ou 3, ou 4. O que significa aqui, e aqui o que a ideia a ter é que, do ponto de vista de redundância e de alta disponibilidade, o funcionamento é muito idêntico e não está sequer em causa a disponibilidade de serviços. Então, comparando aqui um pouco aquilo que são as arquiteturas clássicas e hiperconvergentes, que é aquilo que nos interessa num momento de decisão. Por um lado, numa arquitetura clássica, eu tenho vários componentes, como já falámos, portanto, temos servidores, armazenamento, as diferentes redes, e significa que para cada um destes componentes eu tenho ciclos de vidas diferentes. Era aquilo que vos dizia há pouco. Eu tenho uma garantia para um servidor, que muitas vezes é do fabricante A, tenho um outro tipo de garantia de suporte para o sistema de armazenamento, que muitas vezes é do fabricante B. Muitas vezes até acontece que que a virtualização ou o software ou o sistema operativo que corre lá em cima ainda é de outro fabricante, portanto que me tem que dar um outro tipo de suporte e muitas vezes não é fácil manter e quando há problemas não é fácil ir buscar responsabilidades. É totalmente hardware defined, portanto estamos a dependência do hardware, eu diria que é grande, é muito grande. Por outro lado, o crescimento pode ser feito adicionando vários componentes separadamente. Eu preciso de maior armazenamento, meto mais uns discos na minha storage. Eu preciso de mais memória, meto mais uns DIMMs de memória nos meus servidores. Eu preciso de mais processamento, substituo os processadores ou compro mais um equipamento. Portanto, eu posso crescer separadamente. E todas as atividades associadas ao armazenamento são separadas do processamento. Ou seja, a camada de processamento não tem qualquer impacto, não tem qualquer função naquilo que é a camada da gestão de dados, a camada da gestão do armazenamento. O meu servidor não faz sequer ideia qual é o sistema de redundância que está implementado na storage. Não tem que saber. Isto tudo fica gerido de forma independente e isolada na componente storage. Mas, por outro lado, estamos também a falar de uma solução, de um design que está há vários anos no mercado. Portanto, toda a gente tem isto dentro de casa, já toda a gente trabalhou com este tipo de design, portanto, está mais do que implementado, do que experimentado e do que conhecido este tipo de implementação. Quando olharmos para a hiperconvergência, estamos pura e simplesmente a falar de servidores e networking. E os servidores, obviamente, que incluem, como já vos expliquei, toda a camada de armazenamento. Significa, desde logo, que tenho uma menor complexidade na gestão do tempo de vida dos meus equipamentos, porque se são apenas servidores, eu, à partida, terei apenas um fornecedor, ou pelo menos não tenho que lidar com vários fornecedores. Por outro lado, tenho uma necessidade de LAN muito maior. Portanto, significa que a minha componente de networking tem que estar mais optimizada. Estamos a falar de uma solução, também como já vimos, toda ela software defined.
Portanto, é o software que vai definir tudo, as segmentações de rede, os RAIDs, as redundâncias, é o software que vai definir tudo e que depois me permite então um crescimento de forma linear através da adição de servidores. Portanto, normalmente, cada vez que eu preciso de mais computação ou mais armazenamento, é mais um bloco que eu acrescento que traz, obviamente, as duas funções. Os servidores estão envolvidos nas atividades de armazenamento, portanto, aquela gestão de duplicação, por exemplo, a gestão do RAID, a gestão da replicação é feita pelo servidor e, portanto, isto tem que ser considerado quando se faz o dimensionamento dos recursos da computação. Não nos podemos esquecer que os mesmos recursos que vão ser usados para suportar a virtualização vão ter eles também que suportar a gestão de storage. Ao passo que na solução clássica não. A totalidade dos recursos dos servidores são pura e simplesmente para a virtualização, por exemplo. Porque do ponto de vista da gestão de todas as funcionalidades de storage, essas são suportadas pelo sistema de armazenamento. Na hiperconvergência não. Na hiperconvergência, o mesmo equipamento, o mesmo processador, a mesma memória RAM vai ser usada para as máquinas virtuais, mas para o cache de storage. Portanto, do ponto de vista de dimensionamento, há que ter este critério. E por último, estamos a falar de uma solução ou de um design que é mais recente no mercado, tem muitas implementações ao dia de hoje já, mas não deixa de ser mais recente e não deixa ainda de, se calhar, haver aqui algum tipo de, eu diria que dúvida, de se calhar até desconforto, muito baseado no conhecimento que está disponível. Todos nós aprendemos ou fizemos a nossa vida profissional a basearmos e a explorar a solução clássica. Portanto, isto traz aqui algum desafio àquilo que são o nosso critério mais usual na escolha de soluções. E, obviamente, que estas diferenças tecnológicas trazem entre si algum valor, ou têm que trazer entre si algum valor. Portanto, a decisão de uma empresa a ir para um lado, a ir para o outro, tem a ver, acima de tudo, com o valor que cada uma dessas soluções vai entregar, então, à minha empresa. Uma solução clássica é, por defeito, uma solução para uma utilização muito mais genérica. Portanto, tem uma capacidade, tem uma solução física que pode ser muito mais genérica, pode ser multi-hypervisor, portanto, eu posso ser no meu data center a partilhar a mesma storage, uma solução de Hyper-V, uma solução de VMware, uma solução de KVM, portanto, é algo muito mais genérico. Do ponto de vista do licenciamento do software que vai correr sobre estas soluções, eu diria que temos um maior cuidado, porque é muito mais conhecido, é mais fácil limitar e criar aqui fronteiras por causa do licenciamento, muitas vezes associado à base de dados, que costuma ser por processadores, costuma ser por cores. Portanto, existe aqui um maior controlo do ponto de vista do licenciamento do software. Sim, exige uma maior complexidade na operação. Isto porque, cada vez que eu mudo fornecedor de servidores, tenho que aprender a trabalhar com as consolas de gestão do novo fornecedor. Cada vez que eu mudo o meu fornecedor de storage, tenho que aprender a trabalhar com as consolas de gestão e com o equipamento de storage do meu novo fornecedor. Portanto, existe aqui uma maior complexidade na operação. Isto traduz-se em custos de hardware mais elevados, porque tenho mais componentes, mas, por outro lado, tenho um menor custo associado ao software. Quem é que são os fornecedores deste tipo de solução? Bem, os fornecedores são todos aqueles fabricantes subejamente conhecidos e já há muito tempo estabelecidos no mercado do IT. Quando olhamos para a hiperconvergência, bem, a utilização genérica aqui já é mais reduzida, portanto já não são todos, vai crescendo, é óbvio, mas ainda não são todos os ambientes que podem ser executados numa solução de hiperconvergência. A virtualização é um must, portanto não há como sair a isto. A hiperconvergência só funciona com virtualização. Existe, obviamente, uma dependência do software que faz a virtualização, o virtualizador, com exceção de um dos casos, já vamos ver mais à frente, em que podemos trabalhar com diferentes virtualizadores, já vemos isso, mas depois temos que considerar aqui algumas restrições comerciais. Eu trago sempre este exemplo, que é o licenciamento de uma base de dados. Normalmente,
embora a base de dados seja apenas executada num único servidor, a verdade é que se ela fizer parte de um cluster com 2, 3, 4 servidores em virtualização, quase todas, ou mesmo todos os fornecedores das bases de dados me vão obrigar a licenciar todos os processadores que fazem parte deste cluster. Isto muitas vezes pode ser um impeditivo para se avançar para uma solução de hiperconvergência. Por outro lado, tem uma menor complexidade na operação. Mais uma vez, a hiperconvergência, a grande vantagem que traz é eu, através de uma única consola, através de um único produto, eu consigo gerir armazenamento, processamento, virtualização, replicações, tolerâncias a falhas, tudo dentro da mesma consola de operação. Isto significa que eu vou ter custos de software mais elevados, mas por outro lado eu vou diminuir aqui o custo associado ao hardware. Quem é que faz parte destas ofertas? Alguns fornecedores já estabelecidos, as Microsofts, as VMwares desta vida, já cá estão há vários anos, e obviamente que começam a aparecer novos fabricantes com novas soluções a desafiar estes que já cá estão há mais tempo. Assim sendo, há de facto alguns aspectos que devemos considerar e que devemos equacionar logo de início quando queremos começar a pensar em tomar uma decisão, se vamos para a esquerda ou se vamos para a direita. Desde logo perceber se as minhas cargas de trabalho, portanto, o histórico que eu tenho de upgrades à minha infraestrutura, se tem sido do ponto de vista de scale-up ou scale-out. Isto é, eu normalmente costumo fazer upgrades de comprar mais um processador, ou comprar mais memória, ou comprar mais discos. Isto é o scale-up. Ou eu normalmente, quando faço upgrades, costumo substituir o servidor, ou comprar mais um servidor para o lado. Portanto, isto pode ser, de facto, muito interessante. Depois, do ponto de vista da estimativa das capacidades de processamento e de armazenamento, se estas podem ser dimensionadas em conjunto. Se não tenho aqui, se o meu histórico não diz que eu às vezes tenho picos de grande necessidade de processamento, mas que o armazenamento permanece idêntico. Ou vice-versa, que muitas vezes tenho que fazer grandes upgrades de armazenamento, mas que o processamento não se justifica. E, por outro lado, se eu posso lidar ou se quer lidar com uma expansão granular ao nível do componente. Mais uma vez, olhando aquilo que é o meu histórico da minha infraestrutura, se eu costumo fazer upgrades por componentes ou se faço logo, substituo o servidor. Depois, estamos a falar de virtualização. Eu vou querer usar virtualização ou vou querer usar uma solução de bare metal. Portanto, isto pode ser, se for uma solução de bare metal, é por si só já um impeditivo de ir para uma solução de hiperconvergência. Se estamos a falar no meu site central ou se estamos a falar em remote office, branch office. Portanto, a dimensão e o tipo de interligação que eu vou querer entre a minha infraestrutura central e a minha infraestrutura que tenho nas minhas agências, em escritórios, etc., se tem aqui algum impacto, assim como as expectativas de crescimento. Ser também capaz de perceber que benefícios é que eu vou ter da gestão unificada. Se é importante para mim ter uma equipa mais reduzida, mas apenas com uma consola de administração. Outro ponto primordial é o meu sistema de armazenamento existente vai ser também ele substituído neste novo refresh do meu data center ou se o quero reutilizar. Se for para ser substituído completamente, mais facilmente é possível considerar uma solução de hiperconvergência. Se por alguma razão, falávamos há pouco, eu nos meus servidores acabou-se o suporte, mas o meu sistema de armazenamento ainda tem suporte por mais 2 ou 3 anos, eu se calhar vou querer reutilizar. Bem, a reutilização de um sistema de armazenamento pode por si só impedir o processo ou a migração para uma solução de hiperconvergência. E depois há mais 3 ou 4 temas também importantes em considerar, que é capacidade de armazenamento, o desempenho da rede, eu vou ter uma maior dependência da minha rede, que software é que eu vou usar, está certificado, está licenciado, o meu software de gestão da minha empresa, o meu ERP, o meu CRM, está certificado para correr sob virtualização, é suportado. Quais são os custos que eu vou ter de aquisição e os custos de operação? Bem, efetivamente o que a nossa recomendação é, não há uma t-shirt que sirva para toda a gente, portanto, não há uma resposta
para todos de que vamos todos para a hiperconvergência ou vamos manter todos no modo clássico, o que nós dizemos é consultem-nos a nós e consultem os nossos parceiros como a Infos e apresentem-nos o vosso caso quando chega a esse tempo e vamos então em conjunto tentar perceber qual é que é a melhor solução para aquilo que são as vossas necessidades. Não vamos partir de pressupostos de que vamos todos já para a hiperconvergência ou vamos todos manter-nos em modelos clássicos. Vamos sim tentar perceber quais são as funcionalidades, o que é que vocês esperam que a infraestrutura vos entregue, quais são os vossos limites e o que é que não são os vossos limites, e em conjunto vamos então tentar perceber quais são os benefícios, porque seja qual for a solução, o que se quer é que os benefícios superem as desvantagens, partindo do princípio que não há uma solução perfeita. E, portanto, mais uma vez, quando chega a hora de escolher, dimensionar e até manter uma solução, é muitas vezes um ato penoso e difícil de prosseguir. E então, para isto, mais uma vez, contem connosco e contem com o nosso parceiro Infos. Estamos mais do que capacitados para vos ajudar a escolher a melhor solução. E então, quais são as principais soluções de hiperconvergência? Quando olhamos aqui para o quadrante da Gartner, portanto, de novembro de 2019, penso que é o último, verificamos, eu deixei apenas visíveis aqueles que são as três soluções com que a Fujitsu trabalha. A Fujitsu trabalha com Nutanix, trabalha com VMware e trabalha com Microsoft. E, portanto, logo a partir daqui podem perceber que as três soluções que a Fujitsu representa e que a Fujitsu integra são três soluções, todas elas bem vistas e bem consideradas naquilo que é o mercado do IT, o que é o quadrante da Gartner. Como é que a Fujitsu entrega estas soluções? Bem, do ponto de vista de virtualização, continuamos a ter a abordagem clássica através da componente de VMware vSphere ou Microsoft. Quando olhamos para a hiperconvergência, temos 4 flavors diferentes. Temos uma componente do lado esquerdo, toda ela baseada em VMware, estamos a falar em vSAN, que normalmente é usada em soluções de 2 a 64 nós, de 2 a 64 servidores. Temos uma componente toda ela baseada em Microsoft, 100% Microsoft, aqui a meio, que foi agora apelidada, renomearam e chama-se agora Microsoft Azure Stack HCI, o HCI de hiperconvergência, que também é usada em soluções entre 2 a 16 servidores. E, por fim, mais recente, que aparece no topo do quadrante líder da Gartner, como viram anteriormente, temos então soluções Nutanix Enterprise Cloud. Quando o tema são soluções híbridas, em que eu quero correr cargas de trabalho que posso alocar dentro da minha infraestrutura ou, inclusivamente, por diversas razões, poder alocar estas mesmas cargas de trabalho em soluções de cloud e mover entre elas, temos aí então 3 ofertas diferenciadas, uma baseada em VMware, portanto o VMware vCloud Foundation, o Microsoft Azure Stack Hub e o Nutanix Enterprise Cloud. Tudo isto gerido por uma consola simplificada de catálogo de serviços desenvolvido pela Fujitsu, que se chama Enterprise Service Catalog Manager. O que é que cada uma destas soluções me permite? Permite-me eu executar cargas de trabalho nos meus servidores que estão no meu data center, mas a qualquer momento ser capaz de exportar estas cargas de trabalho para uma solução na Azure, na AWS, onde quer que seja, em qualquer cloud. E com isto eu criar aqui soluções quer de alta disponibilidade ou soluções em que hoje é mais barato executar esta carga de trabalho na AWS do que é executar dentro de casa, ou a AWS subiu-me os preços e eu não estava à espera e então quero migrar estas cargas de trabalho para dentro de casa. Portanto, é também uma vantagem que normalmente estas soluções trazem, é a componente híbrida, porque eu faço isto tudo, mais uma vez, sendo tudo software defined, eu faço isto tudo na mesma consola. Não importa o software, não importa o hardware, ou onde o hardware está. Eu tenho a mesma consola para gerir a minha carga de trabalho, esteja ela a ser executada localmente ou numa cloud qualquer.
Quero só passar aqui convosco por 3 soluções que temos estado a falar, e a primeira é o Fujitsu Prime Flex para vSAN. Porque é que faz sentido trabalhar com a Fujitsu para soluções de hiperconvergência com VMware vSAN? Bem, porque a Fujitsu tem de há longa data uma grande relação com a VMware. Fruto disso são os consecutivos recordes de execução de máquinas virtuais no vMark. O vMark é, se quisermos, o benchmark da VMware para identificação de qual é que é o melhor servidor ou a melhor configuração para executar um maior número de máquinas virtuais. E se verificarem, a Fujitsu tem uma série de recordes e, portanto, faz todo o sentido trabalhar com Fujitsu e com o VMware. Como é que a Fujitsu entrega isto? Bem, temos uma série de máquinas que a VMware chama Ready Note, portanto, são configurações previamente todas elas certificadas pela VMware e que incluem toda a camada de hardware, assim como o licenciamento para o vSphere, para a camada de virtualização, para o vSAN, a camada de hiperconvergência, e obviamente a gestão é assegurada através do vCenter. Onde é que isto faz muito sentido? Faz muito sentido em clientes que estão muito associados à VMware, que têm já dentro de casa um grande conhecimento aglomerado sobre a camada de VMware, que tiram muito benefício sobre a utilização de VMware e, portanto, querem partir de uma solução clássica para uma solução de hiperconvergência, mas que seja o mais simples possível. Obviamente que faz todo o sentido continuar a usar VMware, porque lá está, é reaproveitar o conhecimento já adquirido. Onde é que isto pode ser usado? Pode ser usado para utilizações genéricas, execução de máquinas virtuais, para soluções de VDI, faz muito sentido para soluções de VDI. Já está hoje em dia certificado para várias soluções mission critical, como é o tema do SAP HANA, e tem já também ofertas, sejam elas todas em all flash, portanto apenas com SSDs, ou também em sistemas híbridos, onde há uma camada de SSD e uma camada de HDD. Obviamente que tem aqui um custo de licenciamento que não é de menosprezar, que é o licenciamento do vSphere e o licenciamento da vSAN. A VMware não é propriamente barata, mas mais uma vez, se for no sentido de reaproveitar o conhecimento já adquirido, os processos de operação já implementados, fará com certeza todo o sentido continuar com este tipo de oferta. Também penso que não é a grande novidade. A Fujitsu continua a trabalhar muito próximo da Microsoft e, obviamente, que neste tema da hiperconvergência tem também adotado soluções Microsoft. Também para isso, a Fujitsu tem várias configurações certificadas, sejam todas elas em sistemas all flash, que podem ir desde 2 servidores até 16 servidores e que podem ser usados em múltiplos casos de uso, peço desculpa pela redundância, que pode ser desde a simples implementação de uma solução de 2 servidores num qualquer remote office ou inclusivamente para um sistema mais complexo para virtualização de postos de trabalho. Para qualquer um dos casos, se alguma vez quiserem abordar este tema, temos soluções implementadas em Portugal, em clientes que já o estão a usar e que estarão com certeza também eles disponíveis para uma qualquer conversa a 3, para explicarem que forma é que estão a usar e quais são os benefícios que identificaram. Grande vantagem deste tipo de solução, peço desculpa, temos também então as soluções híbridas. A solução anterior era uma solução toda ela em flash, aqui temos uma solução híbrida que é composta por uma camada de SSDs e uma camada de discos físicos. Grande vantagem desta solução, como eu vos dizia há pouco, é o preço de aquisição. Portanto, temos aqui 2 soluções compostas cada uma delas por 2 servidores, uma questão de alta disponibilidade, e estamos a falar que cada uma destas soluções pode ficar abaixo dos 20 mil euros, já com o licenciamento Microsoft. Se eu tenho uma infraestrutura que não é muito complexa, se eu tenho uma infraestrutura que toda ela obriga a execução do sistema operativo Microsoft, ou seja, todas as minhas máquinas virtuais vão correr Windows Server, então se calhar aí, por uma questão até de custo de investimento e de conhecimento de operação, porque eu já estou a operar Microsoft Windows Server, porque as minhas máquinas virtuais correm Microsoft Windows Server, então se calhar vale a pena equacionar porque é que eu não
faço a minha solução da HCI, toda ela baseada em Microsoft. Porque o licenciamento de Microsoft eu já o vou ter que pagar, porque vou ter que executar máquinas virtuais. Então, se já vou ter que o pagar para executar máquinas virtuais, então se calhar o que me cabe a mim é retirar o proveito máximo das funcionalidades que este licenciamento me permite e se calhar então fazer uma solução de hiperconvergência, toda ela apenas baseada em Microsoft. Mais uma vez, Microsoft é algo que todos, de uma forma ou de outra, estamos habituados a trabalhar. Quem trabalha normalmente com data center, a alta disponibilidade é garantida e o licenciamento já que existe, então por que não reaproveitá-lo e usá-lo? Depois há aqui outros tipos de funcionalidades embutidas que também podemos retirar, como seja a replicação para um site qualquer remoto. Se eu tiver um outro sistema com o Windows Server instalado não sei onde, eu sem custos adicionais consigo replicar máquinas virtuais deste sistema para esse sistema. Portanto, há aqui uma série de funcionalidades que podemos acrescentar sem ter impacto no custo. É de facto muito interessante este tipo de oferta. Deixo-vos também aqui o desafio de, se quiserem explorar, se quiserem experimentar, vão ter com a Infos. A Fujitsu está cá para vos suportar e rapidamente a Infos consegue montar um laboratório com a Fujitsu ou até uma prova de conceito dentro de vossas casas para vocês poderem experimentar e testar este tipo de operação. Mais recentemente, a Fujitsu fechou uma parceria com a Nutanix. Nutanix tem, quanto a mim, uma vantagem muito, muito interessante. Para já é independente da plataforma de hardware. Significa que, imaginem que em conjunto com a Infos adquirem uma solução Nutanix com equipamento Fujitsu, dois para amanhã têm uma experiência menos boa com a Fujitsu e, portanto, decidem que querem ir para um outro fornecedor de hardware, não há qualquer impedimento. Na mesma infraestrutura podem adicionar servidores de um outro fornecedor qualquer, que a funcionalidade, a operação continua toda idêntica. Depois tem algo que mais nenhum dos outros tem, que são também eles agnósticos em relação ao virtualizador. Portanto, seja com o SXI da VMware, seja com o Hyper-V da Microsoft, eu posso montar uma solução de hiperconvergência da Nutanix por cima disto. Portanto, é uma solução muito interessante, porque eu hoje posso estar a usar a SXI, VMware, amanhã a Microsoft lança um produto novo, um novo sistema operativo que eu acho muito mais interessante, e eu posso adicionar pura e simplesmente equipamentos com o Hyper-V do que ter que estar a reaprender tudo, do que ter que estar a deixar o SXI. Portanto, eu consigo trabalhar na mesma consola, com as mesmas funcionalidades, com diferentes hypervisors. Por último, e se eu estiver disposto a isto, eles têm o seu próprio hypervisor, que se chama AHV, que é gratuita. Ao passo que o SXI eu tenho sempre que pagar adicionalmente. Para usar o Microsoft eu tenho sempre que pagar adicionalmente. Do ponto de vista da utilização do hypervisor deles, o AHV, a utilização é gratuita. Do ponto de vista de funcionalidades, costumamos equiparar o AHV com o Enterprise Plus da VMware. Portanto, todas aquelas que são funcionalidades do VMware, do SXI Enterprise Plus, estão asseguradas pelo hypervisor da Nutanix. Também aqui a Fujitsu tem uma série de equipamentos previamente certificados, com configurações previamente certificadas, sejam elas em modelos all-flash ou híbridas, para executarem o VMware ou para executarem o virtualizador da Nutanix. Começam com 3 nós, algumas situações 2, e não há até hoje limite para o crescimento possível. E também aqui vos deixo então o desafio, se quiserem ver, se quiserem experimentar, se quiserem executar uma prova de conceito sobre este tipo de solução dentro de vossas casas, desafiem a Infos, que a Infos virá com certeza ter connosco e em conjunto podemos montar aqui algo para vocês experimentarem e para testarem. Por outro lado, também lançámos agora uma série de campanhas com algumas configurações pré-definidas para este tipo de solução da Nutanix. Também vos deixo aqui então o desafio de consultarem a Infos sobre estas campanhas e o que é que estamos a promover, porque é de facto uma solução muito, muito interessante. Eu penso que já estou
em cima da hora, ou já passei um pouco, dou por terminada a minha apresentação, mas fico disponível para qualquer questão que queiram colocar, ou qualquer dúvida, ou algum esclarecimento. Portanto, estou desde já disponível e resta-me agradecer a vossa participação e o terem estado aqui connosco ao longo desta hora. Muito obrigada, Nuno. Eu estive realmente aqui a acompanhar a nível de questões, as que foram colocando, realmente o Nuno também antecipou-se e foi respondendo, de forma que neste momento não temos assim mais nenhuma questão que tenha ficado para responder. Eu gostaria também de realmente novamente agradecer ao Nuno e a todos que estiveram aqui disponíveis nesta sessão. Esperamos que tenha sido realmente uma sessão em que tenha permitido ficarem um pouco mais inteirados do que se trata a hiperconvergência. Conforme o Nuno referiu há pouco, a Fujitsu tem realmente uma campanha para bastantes produtos, tem também uma campanha especial para clientes infos que proporciona descontos que podem usufruir até 31 de julho em servidores, portáteis, desktop, workstations, portanto realmente tem várias ofertas da Fujitsu. Recordo também que temos vindo a organizar vários webinários com os nossos parceiros, de forma realmente a que possam ficar um bocadinho mais preparados para estes desafios que temos enfrentado nestes últimos tempos e obviamente outros que poderão surgir num futuro próximo. Nós este mês abordámos realmente disaster recovery, cibersegurança, teletrabalho, falámos agora de hiperconvergência. Podem assistir a todos estes webinários no nosso site ou então através do nosso canal do YouTube. Eu partilhei o link do nosso site para quem ainda não o conhece no chat. Mais uma vez, contactem-nos para perceber quais as melhores opções para a sua empresa. Estamos juntamente com a Infos e com todos os nossos parceiros totalmente disponíveis para qualquer questão que possa surgir. E realmente penso que é de aproveitar esta disponibilidade da Fujitsu e conhecimento para ajudar a perceber o que é que poderá ser melhor para as vossas empresas. Da minha parte e da parte da Infos, mais uma vez, muito obrigada à Fujitsu, muito obrigada a todos os que assistiram. Os nossos contactos estão neste momento no vosso ecrã e estamos totalmente disponíveis para ajudar. Uma continuação de um bom dia e um bom fim de semana. Obrigada, Nuno. Obrigado, bom dia. Obrigado.